pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje, como prometido, é um duelo, um teste de temperatura entre os dois copos térmicos. O novo copo térmico da Philco, do conhecido, o queridinho que tá na moda, que tá todo mundo usando, que é os copos da Stanley. Eu vou fazer um duelo entre os dois. Já tem um vídeo no canal onde eu explico material usado entre eles, garantia, acabamento, qual deles que na minha opinião eu acho melhor. Um vídeo só com especificações técnicas. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo caso você tenha interesse. E o vídeo de hoje é um teste de temperatura. Eu vou testar os dois, o tempo que eles prometem. Lembrando que o copo da Philco ele promete em tempo um pouquinho mais que a Stanley. Então, como que eu vou fazer esse teste? Eu vou diminuir o tempo e vou deixar os dois no mesmo tempo, tanto quente, gelado e gelo. Vou colocar o termômetro antes, vou deixar um tempo específico para cada temperatura e aí depois a gente vai conferir. E assim a gente vai ver qual vai se sair melhor nos testes. Se você é novo por aqui, te convido a se inscrever no canal. A gente tem muito vídeo sobre os copos da Stanley, sobre copos da Philco. Tem vídeo de organização e decoração, tem para todos os gostos. Então, sem muita enrolação, bora pro vídeo! Então, pessoal, vamos ao duelo Stanley e Philco. Lembrando que esse copo a Philco lançou faz pouquinhos dias, faz 2 semanas, e esse da Stanley já é o conhecido por todo mundo. Então, já tem um vídeo no canal onde eu só testei da Stanley, tanto com tampa, sem tampa, garrafa, e agora eu vou fazer um duelo dos dois. Coloquei a mesma temperatura da água nos dois copos, mesmo assim eu vou colocar o termômetro e esperar estabilizar. Após isso eu vou fechar, e aí a gente vai deixar quanto tempo que cada um vai durar. Como a questão fria, um tem 4 horas e meia frio e outro tem 5, eu vou fazer um pouquinho diferente. Com 4 horas eu vou ver a temperatura dos dois e vou ver com 4 horas qual que manteve mais, qual que manteve menos a temperatura de ambos. Então, bora lá. Já tá a temperatura aqui, vamos colocar o termômetro. Só vamos ter que conferir para ver se os dois realmente estão na mesma temperatura para ficar um teste confiável, tá? O termômetro estava na temperatura ambiente, então agora ele vai diminuindo até estabilizar. Os dois estabilizaram em 6.8 até 7.0. A gente vai dar essa tolerância. Então, voltamos agora após as 4 horas e a gente vai fazer o teste da temperatura, tá? Então, eu deixei 4 horas, a mesma quantidade de água nos dois, os dois estavam a temperatura variando de 6.8 a 7.0. E agora a gente vai ver a temperatura após 4 horas, qual que manteve mais. Lembrando que o Philco dura 5 horas, a água gelada promete, né, manter a temperatura, e o Stanley 4 horas e meia. Então, eu deixei 4 horas para ver se a diferença entre eles vai ser bem grande. Então, vamos lá. Então, após 4 horas, caiu para 11 graus, ponto 4. Vamos fazer o mesmo teste com a Philco, vamos ver a temperatura. Lembrando que a gente precisa deixar estabilizar, tá? Estabilizou, então, estabilizou em 12.0.
5, ele tá oscilando 12.5, 12.6, 12.5, 12.6. Percebe-se então que mesmo a Philco prometendo meia hora a mais manter a água gelada 5 em relação a Stanley que é 4,5, ela durou menos tempo, às 4 horas a temperatura subiu mais do que da Stanley. Então na gelada a Stanley ganhou. Então agora a gente vai testar a temperatura quente. Vou colocar o termômetro para ele aquecer. Isso, e vamos esperar estabilizar a temperatura. Ficando quase a 70 graus. Lembrando que os dois foram da mesma garrafa, os dois a mesma temperatura, tá? Só vou deixar os dois na mesma temperatura para ficar um teste confiável. Variando entre 72 e 73. Só vamos esperar mais uns segundinhos estabilizar e a gente já coloca no da Philco. Então, estabilizou em 71.1. Vamos colocar no da Philco. Então, 71.1, a Philco também. Então, agora, a gente vai deixar o tempo prometido entre elas. Vou deixar fechadinho para ver o quanto cada uma aguentou a temperatura. Voltamos agora para a gente confirmar a temperatura quente. Então, a gente estabilizou em 71.1 graus Celsius. Os dois copos estavam na mesma temperatura. E agora, então, 2 horas depois, a gente vai fazer o teste para verificar quanto que ficou a temperatura em ambos os copos. Então, vamos pôr o termômetro. E esperar estabilizar. Parece que estabilizou. 47.9. Agora a gente vai fazer o teste no Philco. Nossa, o Philco tá surpreendendo no quente, viu? O Stanley de 71 caiu para 47. O da Philco tá 55. Se continuar assim, vai dar quase 10 graus de diferença. Segurou bastante. Só vamos esperar estabilizar. Então, estabilizou em 54.7, 54.8, tá oscilando entre os dois. A Philco deixou a Stanley no quente no chinelo, apesar de ter perdido no frio, no quente, muito bom. Bateu legal a Stanley. Voltamos então para o último teste da Stanley com a Philco. Agora é o teste com gelo. Coloquei a mesma quantidade de água, água da mesma temperatura, e coloquei a mesma quantidade de gelo, a mesma quantidade de pedrinhas de gelo. Então, vamos colocar o termômetro. A gente vai esperar estabilizar e os dois têm que começar
na mesma temperatura, tá? Começando os dois na mesma temperatura, eu vou colocar a tampa e deixar. A Stanley promete 17 horas e a Philco 20 horas. Então, para ficar um teste mais justo, eu vou colocar 15 horas. Após 15 horas, eu vou ver qual deles que manteve melhor a temperatura. Então, só esperar estabilizar. Estabilizou em 7,6 da Philco. Estabilizou em 7,6 também. Então, agora eu vou fechar, tá? Vou considerar a média de 7,5, 7,6, porque ele está oscilando. E agora aqui a gente vai deixar por 15 horas. Daqui 15 horas a gente volta para ver qual manteve gelo, qual não manteve. E questão de temperatura. Lembrando que a temperatura aqui não é importante, mas sim se manteve o gelo, mas a gente vai testar também. Voltamos aqui com os testes. Então, gente, 15 horas depois, vamos ver, ó, pode observar que tá suadinho aqui, ó. Deixa eu só passar o dedo pra mostrar pra vocês. Do tempo que ficou, já tô vendo gelo aqui dentro. Deixa eu só abrir que eu tô com uma mão só, tô sozinha, só um pouquinho. Vamos lá, Stanley e Philco. A Philco manteve mais o gelo que a Stanley. Ó, pode observar que até ficou bem pequenininho o gelo. Duas pedrinhas aqui, umas 3 e maior. Então, questão de gelo, ponto pra Philco. Bom, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero ter ajudado. Foi um teste sem puxar nem para marca nem para outra. Um teste que realmente eu me surpreendi. Não esqueça de dar um like, se inscrever no canal. Se ficou com qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Lembrando, eu não sou especialista em copo térmico, não sou especialista em Stanley, em Philco e nada. É uma curiosidade que eu tive. Mas se eu puder te ajudar, pode deixar aqui que eu respondo todo mundo. Eu espero vocês nos próximos vídeos. Um super beijo e tchau!